Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo módulo desse curso de Administração Financeira e Orçamentária, Direito Financeiro e Responsabilidade Fiscal. Até aqui, nessa nossa trajetória, já conseguimos aprender um pouco sobre os conceitos iniciais de orçamento público, sobre os princípios orçamentários, vimos 16 princípios orçamentários. Depois adentramos no ciclo orçamentário, vendo as fases de elaboração, discussão do orçamento, execução e controle. E, finalmente, concluímos o primeiro módulo com algumas noções de lei de responsabilidade fiscal. Se você bem lembra, a gente concluiu o módulo número 1, analisando as despesas obrigatórias de caráter continuado. Uma espécie de despesa específica que traz consigo uma série de critérios a serem observados pelo gestor público. No nosso segundo módulo, que se iniciará agora, trataremos ainda de mais uma especificidade dessas despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu estou falando das chamadas despesas com pessoal. No módulo 2, além de lidarmos com os limites da despesa com pessoal, veremos também os limites mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino, com ações e serviços públicos de saúde, os limites da Câmara Municipal e mais um pouco sobre a rotina do processo administrativo municipal. Vamos lá então conferir como será o nosso módulo 2? Vem comigo! Nosso módulo 2 leva o nome de Planejamento Orçamentário Municipal na Prática. Como já dito, começaremos a estudar as despesas com pessoal. E para ter início essa nossa referência de como lidar com as despesas com o pessoal, ou o que entra no âmbito das despesas com o pessoal, é importante, antes de analisarmos o artigo 169 da Constituição e o artigo 18 da LRF, entendermos que, em grande parte dos entes federados, a despesa com o pessoal corresponde à maior fatia de dispêndio no âmbito das categorias econômicas, no âmbito dos grupos de natureza de despesa. Sendo assim, o legislador, tanto o constituinte como o legislador infraconstitucional, teve uma preocupação severa em controlar o crescimento dessas despesas. No artigo 169 da Constituição Federal, por exemplo, o constituinte foi muito claro ao dispor que a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Vale lembrar que o Constituinte foi extremamente claro ao mencionar pessoal ativo e pessoal inativo. Ele está querendo dizer aqui que os gastos com servidores que efetivamente estão trabalhando e também os gastos com os servidores aposentados entrarão para fins do limite de gastos com pessoal. Limite esse que será definido por lei complementar. Eis que no ano 2000 vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e trata de detalhar esse artigo 169 da Constituição Federal, dizendo, portanto, que a despesa com pessoal diz respeito ao somatório dos gastos com ativos, inativos, tal como mencionou a Constituição, e pensionistas, isso foi acrescentado pela LRF, relativos a mandatos, cargos, funções ou empregos, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, aposentadoria de forma clara também, reforma, pensões, adicionais, horas extras, vantagens pessoais de quaisquer naturezas, encargos sociais e contribuições previdenciárias. Eu gostaria de fazer 3 destaques em relação a esse dispositivo. O primeiro, como a gente já viu no artigo 169 da Constituição Federal, é que a despesa com pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, vai englobar os gastos com pessoal ativo e pessoal inativo, mas também os gastos com pensionistas de ex-servidores públicos que vieram a falecer. Muito cuidado, portanto, não é apenas, então, pessoal ativo e inativo que entra para fins do limite de gasto com pessoal, mas também
os gastos com pensionistas. Uma segunda ressalva que é importante ser feita diz respeito ao tipo de vínculo que o servidor mantém com a administração pública. Pouco importa para a Lei de Responsabilidade Fiscal se esse vínculo é decorrente de aprovação em concurso público, se é decorrente de um provimento de um cargo em comissão, ou até mesmo de um servidor temporário. Pouco importa isso. Também não importa se o servidor, ou se o agente público, melhor dizendo, é detentor de um mandato eletivo ou de um cargo ou emprego público. Não há qualquer diferença quanto a esse ponto. Uma única ressalva que eu faço quanto a isso é que nós temos sempre que lembrar o âmbito de abrangência da LRF. Empregos públicos em empresas estatais dependentes entram para fim do cálculo. Agora, empregos públicos em empresas estatais que não são dependentes, nesse caso, os valores pagos a títulos de salário não entrarão no cômputo das despesas com pessoal. Finalmente, mas não menos importante, o artigo 18 também é muito claro ao dispor que as verbas de natureza remuneratória serão consideradas para fins do limite de gasto com pessoal. Uma pequena ressalva que eu faço: limite de gasto com pessoal não se confunde com teto remuneratório no âmbito do serviço público. O teto remuneratório é um limite individual, incidente sobre os vencimentos do próprio servidor público. Por sua vez, o limite de gastos com pessoal engloba toda a folha de pagamento no âmbito da administração pública. Temos então as principais características da despesa com pessoal. Mas ao longo da nossa trajetória, veremos que a despesa com pessoal ela se desmembra, ou ela leva nomes muito parecidos. Vamos tentar entender então quais são essas principais diferenças. Imaginem que nós temos esse círculo, que seriam as despesas com o pessoal de uma forma ampla. Em uma das metades, temos despesas que não sequer entram na despesa bruta com o pessoal. E já na maior parte desse ciclo, temos a chamada despesa bruta com o pessoal, que nada mais é do que toda a despesa com o pessoal, excluída aquela parcela que sequer vai entrar na despesa bruta. Considerando, então, todo esse universo da despesa bruta, apenas já com a dedução que foi feita, temos que distinguir as despesas que são deduzidas da despesa bruta com o pessoal das despesas que efetivamente serão computadas para fins do limite de gasto com o pessoal. Essas despesas efetivamente computadas no limite de gastos com o pessoal vão levar o nome de despesa total com o pessoal ou despesa líquida com o pessoal. É essa despesa total com o pessoal que será considerada pela Lei de Responsabilidade Fiscal como a base de cálculo para fins da aferição dos limites de cada um dos poderes, de cada um dos entes federados. Avançando na nossa análise, é importante nós reforçarmos aquela advertência já feita. Alguns valores necessariamente devem ser lançados na despesa bruta com o pessoal, ainda que posteriormente eles venham a ser deduzidos mais adiante. Mas esses valores sempre constarão na despesa bruta com o pessoal. Eu estou falando aqui de gastos com servidores, por exemplo, que ocupam cargo em comissão, gastos com servidores temporários, gastos até com servidor que tenham ingressado de forma irregular no serviço público. E também valores devidos a servidores públicos, mas que não foram efetivamente pagos no tempo adequado. Vamos entender um pouco desses dois últimos pontos que consta no nosso slide. O primeiro diz respeito a gastos realizados com servidores que ingressam de forma irregular no âmbito do serviço público. Imaginem que, após investigações, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas venham a descobrir que determinado servidor
ingressou no âmbito da administração pública sem ter sido regularmente aprovado em concurso público. Ou melhor, que ele ingressou na administração pública cometendo fraude ao processo de seleção do concurso público. Será que esses gastos realizados com o pagamento dos vencimentos desse servidor que ingressou de forma irregular devem ser contabilizados para fins do limite de gasto com pessoal? Sim, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pouco importa se o servidor ingressou de forma regular ou de forma irregular no âmbito da administração pública. O que interessa nesse caso é a efetiva prestação do serviço, ou melhor, ou mais do que isso, não apenas a efetiva prestação do serviço, mas o fato do poder público arcar com a remuneração de um servidor no âmbito da sua estrutura organizacional. Ainda que o poder público pague e essa pessoa sequer vá trabalhar, esse valor deve ser computado para fins do limite de gasto com o pessoal. O que interessa para mim é a efetiva disposição do poder público em efetuar o pagamento. E aqui eu faço mais uma ressalva, adentrando então no nosso quarto ponto. Mesmo se o poder público não efetivar o pagamento do servidor, ainda assim, esses valores a que o servidor tem direito a receber serão computados para fins do limite de gasto com o pessoal. Isso porque, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a apuração da despesa total com o pessoal se dá pelo regime de competência, ou seja, pela mera prestação do serviço, pelo mero direito que o servidor possui de receber vencimentos, esse valor que lhe seria devido deverá ser considerado para fins da LRF. Imaginem, por exemplo, um Estado que não tenha arcado com o 13º salário dos servidores públicos no prazo adequado. Ainda assim, em dezembro, ele deverá considerar esse valor na despesa total com o pessoal, pouco importando o momento do efetivo pagamento. Bom, por outro lado, nós temos despesas que sequer são computadas na despesa bruta com o pessoal. Deixa eu te fazer um alerta. Nesse caso aqui, nós não estamos falando de deduções de despesas da despesa bruta com o pessoal, mas sim estamos tratando de gastos que sequer ingressam na despesa bruta com o pessoal. Nesse caso aqui, todos os exemplos que daremos, eles sequer serão considerados na despesa bruta. Se você pegar o relatório de gestão fiscal de um poder ou o relatório de gestão fiscal consolidado, você sequer verá esses gastos sendo incluídos na despesa bruta e posteriormente deduzidos para fins do cálculo da despesa total com o pessoal. Nesse caso aqui, sequer há, então, contabilização desses gastos na despesa bruta. Bom, quais são esses gastos, finalmente? Em primeiro lugar, como já vimos, a despesa com o pessoal trata de despesas de caráter remuneratório. Isso quer dizer, a contrário senso, que quaisquer despesas de natureza indenizatória não serão contabilizadas na despesa bruta com o pessoal. A despesa indenizatória é aquela que visa a compensar o servidor público por algum gasto excepcional. Tradicionalmente, se considera despesa indenizatória auxílios porventura concedidos, como é o caso do auxílio alimentação, o auxílio saúde, o auxílio creche e o auxílio moradia. Embora haja diversos questionamentos quanto a isso, de ordem moral e até de ordem jurídica, os auxílios têm sido considerados, pelo menos de forma genérica, despesas indenizatórias. Eu tenho que te alertar que o Supremo Tribunal Federal, por vezes, já decidiu que algumas despesas, às quais são conferidas o rótulo de despesa indenizatória, foram consideradas de natureza remuneratória. Dessa forma, caso o Poder Judiciário, ou até mesmo o Poder Executivo, mude a natureza da despesa de indenizatória para remuneratória, ela passará a contabilizar na despesa bruta com o pessoal. O alerta que eu faço, então,
é que pouco importa o rótulo atribuído à despesa. Não é o fato da despesa se chamar auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio creche, mas sim a sua natureza jurídica material. Se ela efetivamente servir para indenizar, para compensar o servidor por um gasto eventual, ela terá natureza indenizatória. Por outro lado, se ela vier a remunerar o servidor por algum serviço prestado, aí pouco importa o rótulo atribuído. Fica então esse alerta, porque o Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, já modificou a natureza jurídica de alguns desses auxílios. Além disso, ainda no âmbito das despesas indenizatórias, temos os gastos com diárias, por exemplo, que são conferidos a servidores, no caso do Tribunal de Contas, que vão fazer inspeções, auditorias, ou que porventura tenham que se deslocar para atender alguma demanda do seu serviço. Nesse caso, essas despesas possuem caráter indenizatório e sequer vão entrar na despesa bruta com o pessoal. Finalmente, temos o gasto com vale transporte, que busca compensar o servidor público pelo deslocamento necessário até o serviço. Sendo então uma despesa indenizatória, ele sequer entra na despesa bruta com o pessoal. Mas ainda temos uma situação extremamente delicada para ser analisada, que diz respeito aos gastos com prestadores de serviço terceirizados. Vem comigo no slide para a gente ver. Pessoal, as despesas com contratos de terceirização que não se refiram à substituição de servidores, ou seja, contratos de terceirização pura e simples, elas não integrarão a despesa bruta com o pessoal. A gente vai ver mais adiante que algumas despesas de terceirização, elas impactarão sim o limite de gasto com o pessoal, mas não é o caso aqui. Nós estamos tratando de despesas com contratos de terceirização lícitas, classificadas no elemento 34 de despesa. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, é necessário que para um contrato de terceirização no âmbito da administração pública não ser contabilizado na despesa bruta com o pessoal, que sejam satisfeitos 3 requisitos simultâneos. Primeiro desses requisitos é que tais despesas devem ser acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou da entidade. Isso quer dizer, em síntese, que elas digam respeito a atividades meio, e não à atividade finalística daquele órgão. No âmbito de uma prefeitura, de um município, por exemplo, é possível falar que a terceirização, vamos supor, de serviços médicos, seria uma terceirização que não se enquadraria no âmbito desse primeiro requisito, já que a atividade de prestar esse auxílio à saúde, a atividade médica como um todo, é uma atividade típica da administração pública. Já, por exemplo, a situação de serviço de vigilância, de segurança no âmbito de instituições públicas, essa tende a se assemelhar mais a atividades meio. Um segundo requisito simultâneo que deve ser configurado para que a despesa com terceirização não entre na despesa bruta é o fato de que essas despesas não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou da entidade. Isso quer dizer, por exemplo, que caso o município possua um quadro de procuradores jurídicos e ele venha a contratar um escritório de advocacia, por exemplo, pode ser que essas despesas sejam enquadradas nesse segundo inciso, embora haja inúmeras críticas a esse exemplo. Mas o fato é que, caso haja previsão de um cargo no âmbito do plano de cargos e carreiras do município, e ainda assim o município opte por terceirizar aquele serviço, o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional é que ele está substituindo um servidor por um prestador de serviço terceirizado, de modo que incide, então, essa despesa no âmbito da despesa bruta. E, finalmente, essas despesas com contratos de terceirização para não comporem a despesa bruta não podem caracterizar relação direta de emprego,
como é o caso, por exemplo, dos estagiários. Temos alguns exemplos para tratar aqui. O primeiro desses exemplos é o caso de limpeza urbana. O Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, ele prevê que caso a limpeza urbana seja executada diretamente pelo município, ela deverá sim ser enquadrada no limite de gasto com pessoal. Caso o município, por exemplo, contrate servidores para a limpeza urbana. Se o município, ao contrário, optar por contratar por meio da Lei 8666, a Lei de Licitações, uma empresa para esse serviço, nesse caso, permanecerá o gasto no âmbito da despesa bruta com pessoal. Por outro lado, caso o município opte pela concessão do serviço público no âmbito da Lei 8.987, aí sim, meu amigo, nesse caso, a despesa poderá sair da despesa bruta com pessoal. Então, recapitulando, prestação de serviço direta pelo município, contratação pela 8666, a despesa vai entrar no âmbito da despesa bruta com pessoal. Contratação no âmbito da Lei 8987, a despesa sai. Essa é a regra que consta no Manual de Demonstrativos Fiscais. Existem, como já dito, algumas críticas em relação a isso, porque pouco importa a forma da contratação. Mas se você verificar a última edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, você verificará esse exemplo. Além disso, temos que ressaltar o caso das consultorias, das organizações sociais, que embora não entrem no âmbito da despesa bruta com o pessoal, as despesas com consultorias ou com organizações sociais, caso elas ultrapassem uma barreira do razoavelmente adequado, ou caso haja substituição de servidores por prestação de serviços de consultoria com terceirização de mão de obra, ou de organizações sociais com o fornecimento direto de mão de obra, esses gastos, pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, devem sim ser computados no limite de gasto com o pessoal. Vamos avançando, então, para continuarmos compreendendo esse universo das despesas com o pessoal. Vem comigo para te mostrar mais um detalhe. Temos ainda valores que devem ser obrigatoriamente computados no âmbito das despesas com o pessoal, mas que, num segundo momento, serão deduzidos para fins de formação da despesa total com o pessoal, da despesa líquida com o pessoal. Toda essa lista está presente na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por exemplo, gastos incorridos pelo ente federado no âmbito de plano de demissões voluntárias, os chamados PDVs, são computados na despesa bruta, mas posteriormente serão deduzidos dessa despesa bruta, não impactando, assim, na prática, o limite de gasto com o pessoal. Mas lembrem, nesse caso, os valores devem ser computados na despesa bruta. Eles apenas serão deduzidos posteriormente para fins do cálculo da despesa total com o pessoal, ou despesa líquida com o pessoal. Temos ainda um segundo ponto que será computado e posteriormente deduzido, que são as indenizações por demissão de servidores. Também nesse caso, esse valor é computado e posteriormente deduzido da despesa bruta. Um terceiro exemplo que pode ser dado diz respeito à decisão judicial e despesa de competência de período anterior ao da apuração. Eu devo te alertar que nós faremos uma análise mais detalhada quanto a essa despesa de competência de período anterior ao da apuração. Quanto à decisão judicial, ela também deverá ser de competência de período anterior à da apuração. Isso quer dizer que, por exemplo, caso saia hoje uma decisão judicial reconhecendo pagamentos devidos a servidores públicos desde 2014, por exemplo, nesse caso, o período de 2014 não será impactado, muito menos o período de 2020 será impactado por essa decisão judicial. No caso da União, temos algumas despesas de pessoal específicas, no caso do Distrito Federal, Amapá, Roraima, principalmente despesas com Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militar, Ministério Público e Defensoria Pública. São umas despesas bem específicas que a União vai arcar no âmbito desses estados e do Distrito Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal também previu que a convocação extraordinária do Congresso Nacional
ou seja, o pagamento de hora extra por essa convocação extraordinária, será computado para fins do limite de gasto com o pessoal, mas aí eu tenho também que te fazer um alerta, porque esse dispositivo da LRF, posteriormente a ele, sobreveio uma emenda constitucional que disse não ser mais devido o pagamento de hora extra por convocação extraordinária. Isso quer dizer que esse ponto 5 está ou foi considerado inconstitucional. Ele não está mais adequado com a Constituição Federal. E, finalmente, valores computados e deduzidos. Um último valor que deve ser computado e deduzido diz respeito aos gastos com inativos. Muito cuidado com essa parte, porque alguns estados, alguns municípios deduzem integralmente o valor com inativos, o que não é adequado. O valor a ser computado e posteriormente deduzido da despesa bruta com o pessoal diz respeito apenas a inativos, mesmo que por meio de fundo específico, que tenham sido custeados com recursos provenientes de, em primeiro lugar, contribuições de segurados. Em segundo lugar, com compensação entre os regimes. E terceiro lugar, com receitas diretamente arrecadadas por um fundo específico. No âmbito das contribuições dos segurados, nós temos aqui tanto a contribuição patronal como a contribuição do próprio segurado. Ou seja, a despesa com inativo, que será deduzida do âmbito da despesa bruta com pessoal, é apenas aquela custeada com as remunerações, ou melhor dizendo, com as contribuições patronais e também com as de segurados. Imaginem, por exemplo, um estado ou um município cujos benefícios previdenciários, o valor dos benefícios previdenciários, supere o total das contribuições efetivamente arrecadadas. E com isso, o Estado precise aportar recursos para o pagamento desses benefícios. O valor que será, em primeiro lugar, computado na despesa bruta com o pessoal, será a totalidade dos valores pagos a títulos de proventos de aposentadoria. Posteriormente, deverão ser deduzidas apenas as despesas custeadas com as contribuições dos segurados. O aporte para a cobertura desse déficit financeiro não pode ser deduzido da despesa com o pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como nós vimos, existem ainda algumas outras causas de dedução das despesas com inativos, como compensação entre regimes, e receitas arrecadadas diretamente pelo fundo. Mas o ponto-chave para você entender diz respeito a despesas custeadas sem recursos vinculados, ou seja, despesas que são decorrentes de aportes efetuados pelo poder público. Bom, por enquanto é só o que nós temos que tratar. Ainda há um universo a ser tratado no que diz respeito à despesa com o pessoal. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você e bons estudos!